Boa noite, senhores. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui mais uma live do canal do Pedrosa. Sejam bem-vindos para a gente poder falar de mais uma derrota do Vasco, com o mesmo roteiro, com o mesmo sentimento e com o mesmo resultado. Eu confesso para vocês que eu até demorei a entrar mais hoje do que geralmente eu faço. Eu dou ali 20, 30 minutos depois do jogo, até porque escrevo a crônica e vou vendo a repercussão das coisas também. Vou analisando alguns aplicativos, olhando um pouco do jogo e esfriando a cabeça também. E hoje foi um dos jogos, talvez desde a final da Copa do Brasil, que me irritaram profundamente. É muito difícil de digerir a forma como as coisas acontecem, cara. Porque perder, infelizmente, o torcedor do Vasco nos últimos jogos está acostumado. Mas parece que o enredo tá cada dia pior. E aí o jogo teve tantos elementos, o jogo ele teve tantas coisas negativas. O jogo ele foi tão aberto para que o Vasco conseguisse um mísero resultado melhor. Mas o Vasco não tem sorte, o Vasco não tem competência, o Vasco não tem efetividade. Parece que o Vasco não tem alma, tirando um ou outro jogador. E os discursos, eles vão começando a serem mais alinhados com a realidade quando o campo mostra. Ah, porque os jogadores querem demitir o Diniz. Eu acho que eles já estavam de saco cheio até. Mas eles também têm responsabilidade. Se tem uma coisa que eu, entre meus erros e acertos, sempre pedi para vocês aqui, é não tire a responsabilidade dos atletas. Essa frase, ela ecoa na minha cabeça com certa frequência. Não dá para tirar a responsabilidade dos atletas. Não dá. Porque o roteiro do jogo de hoje, ele foi muito parecido com o que acontece com o Vasco dentro dos últimos jogos, dos últimos anos, vamos dizer assim. Digerir que a equipe teve várias oportunidades e até um determinado momento do primeiro tempo jogou melhor do que o Santos. Eu acho que se for colocar o primeiro tempo de forma geral, o Vasco jogou um pouquinho melhor do que o Santos e não aproveitou as oportunidades. Digerir as atuações grotescas de alguns jogadores e digerir o cenário do que foi a partida, cara. Olha, tem uma coisa na minha vida que eu considero muito importante. E essa coisa se chama senso. Eu sou um dos caras que, mesmo com o PH em péssima fase, eu tenho uma leve esperança de que ele vai voltar a jogar perto daquilo que o fez, com razão e com méritos, voltar para a seleção brasileira. Mas ver o PH, que fez uma partida terrível, que participou diretamente, inclusive, do gol em que ele corta de forma bizonha e entrega a bola para o Neymar. E no final do jogo, ele meio que, foi mal. Pô, a gente dá para trocar a camisa. Cara, é falta de senso. Para ser o mais razoável possível, dentro de tudo que nos outros minutos anteriores aqui eu tive que digerir e respirar para vir fazer a live, dentro do meu profissionalismo, o mínimo que eu vou falar do PH hoje, do que ele fez depois da partida, é falta de senso. Porque eu não sei se ele percebe ou se ele percebeu dentro do jogo, além de entregar o gol que ele corta de forma bizonha, que o Neymar mandou a torcida do Vasco calar a boca. A torcida do Vasco, o escudo que ele defende, a camisa que ele defende, que paga o salário dele, que o levou para a seleção brasileira. O Neymar mandou a torcida do Vasco calar a boca. E no final do jogo, tinha um jogador do Vasco pedindo a camisa dele. PH, eu gosto de você. Mesmo, de verdade. Tudo que você conquistou aqui durante a sua passagem pelo Vasco foi muito mérito. Mas não dá, meu camarada. Não dá.
Você tem que botar um pouco a mão na consciência e ser um pouquinho mais inteligente. Um pouquinho mais inteligente. E se quer sair, se realmente quer sair, chega, conversa e pede para sair. Agora, dessa maneira aí, não dá. Isso para falar do extracampo. O Vasco abriu as portas para você, te abraça, a torcida te ama, te colocou lá em cima durante muito tempo, porque você mereceu. Mas tem que ter postura, cara. Ser jogador do Vasco. Depois do, cara, mandar a torcida do Vasco calar a boca, do teatro que ele fez em campo, em vários momentos, e depois ainda meteu 2 gols, pela qualidade inegável que ele tem. O Vasco tem que se portar como um time que perdeu, como um time que é lanterna, como um time que perdeu um ponto. O jogador tem que sair indignado, puto da vida, direto pro vestiário para voltar pro Rio de Janeiro para trabalhar mais. Para trabalhar mais. Porque não adianta. Agora não tem mais culpado. O culpado foi embora. O culpado foi embora. E ele tinha culpa. Mas o que eu sempre falei aqui com vocês, não deixem de olhar para o que esses jogadores fazem em campo. A postura desses caras é uma postura que chama atenção. E eles não podem reclamar de nada. Porque o salário está em dia. Tem clube sem salário em dia que está liderando o Campeonato Brasileiro. Líder do Campeonato Brasileiro. São Paulo. Que até ontem estava com uma cacetada de salário atrasado. Crise, polêmica dentro do clube. Mas tá vestindo a camisa. Tá organizado. Tá se dedicando. Entendeu? Ou vocês acham que eu esqueci do primeiro tempo contra o Volta Redonda? Independentemente de técnico ou não, eu olho pro campo. Eu olho pro campo. E a postura desses caras no jogo contra o Volta Redonda é uma postura de desrespeito à instituição Vasco da Gama. Ah, Pedrosa. Porra. Hoje não faltou entrega. Entrega é o mínimo, meu camarada. Entrega é o mínimo. Competir, correr, se dedicar é o mínimo que você tem que ter com a camisa do Vasco. É normal a quantidade de vezes que o Vasco perde gols lá na frente? É normal, senhor Nuno? Senhor Nuno Moreira, que era outro também. Porra, tem problema com o Diniz, não sei o quê. O Diniz foi embora, amigo. O Diniz foi embora. Se tem problema com o Diniz, ele já foi embora. Mas o problema está em campo. Porque com 9 minutos de partida, cara a cara, com o Brasão, ele perdeu um gol sozinho. O Nuno, que inclusive dentro da partida, sim, não acertou praticamente nada. Nada. Eu vou cobrar os caras que acabaram de chegar? Não. Esses caras têm que ser cobrados. Mas eu te garanto que a postura deles é diferente em campo. O Spinelli hoje, coitado. Partida ruim. Deixou de se entregar? Deixou de correr? Deixou de acreditar? Não deixou. O Rojas, segundo tempo, bem abaixo. Primeiro tempo, foi bem. Criou as oportunidades que o Vasco tinha. Andrés Gomes, jogador que conseguiu dar assistência. É o melhor jogador do Vasco. Eu não tenho nem coragem de falar um ai desse cara. O melhor jogador do Vasco. Mas dá para melhorar um pouquinho no terço final. E aqui vai uma crítica construtiva apenas. Dá para melhorar nessa tomada de decisão. Teve um momento que ele cortou o cara com a canhota e quis dar passe, praticamente debaixo do gol. Vamos fazer o gol, Andrés Gomes. Você finaliza bem. Finaliza bem, vamos fazer o gol. Agora, se o grupo não tá afim, qual é o tipo de problema? O que tá... Sabe por quê, gente? Sabe o que mais irrita hoje? O Vasco, com todo respeito à história magnífica de um dos maiores clubes do planeta, que é o Santos Futebol Clube. O Vasco enfrentou um time hoje, assim, de um nível que o Santos não merece ter. O Santos não merece ver a camisa que foi do Pelé ser envergada
da maneira que está sendo envergada. Não pelo Neymar, que fez os gols hoje. Mas o time do Santos é bem limitado. É tão limitado quanto o do Vasco. Se defende tão mal quanto o Vasco. Assim, é terror. Gente, se eu sou torcedor do Santos hoje, eu falo para você. Eu tô muito preocupado como torcedor do Vasco. Muito, assim, muito. Mas se eu sou torcedor do Santos hoje, rapaz, essa vitória eu comemoraria pelos 3 pontos. Porra, 3 pontos. Mais 3 pontinhos na tabela. Agora, atuação, futuro, engrenar. Gente, é um negócio triste, filho. Triste. Se defende tão mal quanto o Vasco. É que o Vasco é tão ruim defensivamente quanto ofensivamente. E lá na frente, pelo menos, o Santos tem o Neymar, que em 2 oportunidades ele meteu 2 gols. O Neymar não fez um jogaço hoje não, tá, gente? Se o Neymar tivesse botado o jogo no bolso, jogado pra caralho, aí a gente teria que, porra, vamos dar César o que é de César aqui. O cara é um gênio mesmo, muito acima dos outros, não que ele não seja. Mas hoje ele fez os gols. Só que se você for olhar o jogo de forma geral, cara, se o Vasco fosse um pouquinho melhor, um pouquinho mais efetivo, um pouquinho só, um pouquinho, não teria perdido na Vila Belmiro. E tá aí, você viu nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, analisando um pouquinho sobre o Vasco da Gama, que perdeu mais uma partida. O Vasco chega na 4ª rodada e não venceu ninguém. O Vasco, na primeira rodada, perdeu o Mirassol de 2-1. Na segunda rodada, enfrentou a fraquíssima Chapecoense, empatou de 1-1 em São Januário. No terceiro jogo, terceira rodada, Vasco e Bahia também em São Januário. O Vasco conseguiu a proeza de perder de 1-0 e agora, novamente, o Vasco da Gama perde mais um jogo, como disse Pedrosa, para o fraquíssimo Santos, que só tem ali, é resumido em um jogador, que esse sim é muito craque, que é Neymar Júnior. E num dia ali que ele não estava 100%, mas nas chances que ele teve, matou o jogo. O Vasco perde 2-1, poderia ter perdido demais, porque o Santos teve algumas oportunidades, o Vasco também teve, mas não matou o jogo, não fez os gols que deveria fazer, e tá aí, ó, a resposta é essa. Será que o Diniz era totalmente culpado? Eu acho que ele tinha que ser demitido, mas será que os jogadores não têm que ser saculejados um pouco, né? Será que não tem alguém para sacudir o vestiário? Fala, irmão, vamos embora, vamos acordar pra vida, vamos pegar e melhorar esse futebol. O Paulo Henrique, por exemplo, tem que melhorar muito. Então, assim, eu acho que tem várias situações ali que talvez um técnico novo tem que sacudir o vestiário, falar assim, irmão, vamos acordar, cara. Porque o Vasco, dessa maneira, fica muito complicado. Porque em 4 jogos, o Vasco fez apenas, ó, 1 ponto. 1 ponto e foi um empate contra a fraquíssima Chapecoense. Lembrando que o Vasco está na lanterna e agora vai enfrentar o Palmeiras. O próximo jogo brasileiro contra o Palmeiras. O Vasco vai ficar dias e mais dias aí na zona de rebaixamento, na lanterna e ainda por cima tendo uma pedreira em São Januário, que é a equipe palmeirense. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal, acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!